No trânsito, a caminho de casa, ela viu o namorado com uma mulher no carro. O coração dela disparou. Sem hesitar, mandou o mototáxi seguir. E o que aconteceu depois foi inacreditável. O ar denso e úmido daquela tarde em Salvador parecia pressagiar a tempestade que se formava, não no céu, mas dentro da alma de Thaís. O sol, um disco incandescente e impiedoso, castigava o asfalto, fazendo o calor subir em ondas que distorciam a paisagem. Na casa de sua amiga, o riso e a conversa leve tentaram em vão dissipar uma inquietação que Thaís não sabia nomear. Um pressentimento sutil que se aninhava em seu peito como uma ave de mau agouro. Ela se despediu com um abraço que pareceu mais longo que o habitual, como se buscasse um porto seguro antes de se lançar ao mar revolto que a aguardava sem que ela soubesse. Decidiu voltar para casa. O cansaço do dia pediu o conforto do seu lar, o abraço de Paulo, seu namorado, o homem a quem entregara não apenas as chaves de seu apartamento, mas os segredos mais profundos de seu coração. Abriu o aplicativo no celular, a tela brilhando contra a luz poente, e pediu um mototáxi. Era o jeito mais rápido de cortar o trânsito caótico da cidade, de deslizar pelas veias urbanas que pulsavam com uma vida frenética. Ajeitou a bolsa no colo, um gesto automático, e subiu na garupa da moto, sentindo o motor vibrar sob si, uma promessa de movimento e fuga. Para onde, ela ainda não imaginava. A moto partiu, e o vento quente começou a chicotear seu rosto, trazendo consigo o cheiro de maresia e asfalto, a trilha sonora de uma cidade que nunca dormia. As ruas de Salvador se desdobravam diante dela, um labirinto de cores e sons. Os postes de luz amarelada começavam a acender, pintando o cenário com pinceladas de nostalgia e melancolia. Thaís recostou a cabeça, fechando os olhos por um instante, e pensou em Paulo. Ele acreditava que ela ainda estava na casa da amiga, imersa em conversas triviais. Uma pequena mentira, um detalhe inofensivo. Ela apenas saíra mais cedo, ansiosa por surpreendê-lo, por sentir o cheiro dele em seu travesseiro. Um sorriso discreto brincou em seus lábios. Mal sabia ela que a surpresa daquela noite não seria a sua. Foi então que, num piscar de olhos, o universo pareceu parar. Entre o fluxo incessante de veículos, uma forma familiar cortou sua visão como uma lâmina afiada. Um carro. Não qualquer carro. O carro dele. O Honda Civic, azul, com aquele pequeno adesivo da prancha de surf no vidro traseiro que ela mesma colara numa tarde de domingo. Ali estava ele, inconfundível, circulando pelo mesmo bairro onde ela acabara de estar. Uma onda de gelo percorreu sua espinha, arrepiando cada pelo de seu corpo, em total contraste com o calor sufocante da cidade. O coração de Thaís, que até segundos antes batia num ritmo tranquilo, disparou numa cadência de puro pânico. As batidas ecoavam em seus ouvidos, abafando o som do motor, das buzinas, da vida ao redor. O que ele está fazendo aqui? A pergunta explodiu em sua mente, não como uma simples curiosidade, mas como o estopim de uma bomba relógio. Ele deveria estar em casa, ou talvez no trabalho, finalizando algum projeto, qualquer lugar menos ali. Aquele bairro não fazia parte da rota dele. Não havia razão plausível para sua presença. E então, aquela voz, a intuição que toda mulher carrega como uma bússola interna, gritou. Não sussurrou, gritou com a força de um furacão. Havia algo terrivelmente errado. Aquele carro, naquela rua, naquele exato momento, era uma peça fora do lugar no quebra-cabeça de sua vida. Uma nota dissonante na sinfonia de seu amor. Cada fibra de seu ser vibrava com a certeza de que estava prestes a descobrir algo que a destruiria. O ar faltou em seus pulmões, a bolsa em seu colo pareceu pesar 1 tonelada. O mundo ao seu redor se transformou num borrão, e o único ponto nítido
Era aquele veículo azul que se afastava lentamente, levando consigo sua paz, sua segurança, sua inocência. O instinto de sobrevivência, ou talvez o de autodestruição, tomou conta dela. Ela não podia deixá-lo ir. Não podia voltar para casa e fingir que nada acontecera, passar a noite se corroendo na dúvida, imaginando os piores cenários. Ela precisava ver, precisava saber, mesmo que a verdade a dilacerasse. Com o corpo tremendo, mas a voz surpreendentemente firme, ela se inclinou para a frente, o hálito quente tocando a nuca do mototaxista. As palavras saíram de sua boca antes mesmo que ela pudesse processá-las, um comando desesperado vindo do fundo de sua alma ferida. Moço, por favor, siga aquele carro. É do meu namorado. O mototaxista, um homem de meia idade com o rosto marcado pelo sol e pela estrada, a olhou pelo pequeno espelho retrovisor. Seus olhos, acostumados a ver de tudo nas ruas de Salvador, encontraram a expressão de Thaís e hesitaram. Ele viu a angústia, a urgência, a centelha de loucura que brilhava em seu olhar. Ele sabia, com a sabedoria das ruas, que aquele tipo de pedido nunca terminava bem. Era o prelúdio de uma confusão, de um drama que ele não queria para si. Mas havia algo no tom dela, uma vulnerabilidade tão profunda, uma dor tão palpável, que o impediu de recusar. Ele apenas assentiu, um movimento quase imperceptível da cabeça, e com uma cautela profissional, acelerou a moto, inserindo-se na correnteza do trânsito, agora não mais como um simples condutor, mas como o cúmplice involuntário de um destino que estava prestes a se revelar. Thaís, inquieta, agarrou-se com mais força às alças da moto, o corpo rígido, os nós dos dedos brancos. Seus olhos fixos no carro de Paulo não piscavam. Cada metro que a moto vencia, aproximando-a daquele veículo, era um passo em direção ao abismo. A desconfiança, antes uma pequena semente, agora era uma árvore monstruosa, com raízes que se espalhavam por seu peito, sufocando-a. Ela repassava mentalmente as últimas semanas, os últimos meses, as pequenas mudanças de comportamento de Paulo, o celular que agora vivia virado para baixo, as chamadas que ele atendia se afastando, as noites em que chegava mais tarde, alegando excesso de trabalho. Peças soltas que até então ela se recusava a juntar. Agora, a imagem daquele carro à sua frente era o ímã que unia todas elas, formando um quadro aterrorizante de traição. A perseguição silenciosa pelas ruas iluminadas de amarelo não era mais apenas sobre seguir um carro. Era sobre seguir a trilha de suas próprias ilusões desfeitas, em busca de uma verdade que, ela sentia, a quebraria em 1000 pedaços. A moto costurava o trânsito com uma agilidade que beirava a imprudência, uma extensão metálica da urgência que consumia Thaís. Cada carro ultrapassado, cada farol amarelo cruzado no último segundo, era uma pequena vitória na sua caçada desesperada. O carro azul de Paulo permanecia à vista, um espectro que a guiava através do labirinto urbano. O coração dela martelava contra as costelas, uma batida descompassada que parecia querer rasgar seu peito e saltar para o asfalto quente. O mundo exterior havia se tornado um túnel, onde apenas ela, a moto e o carro de Paulo existiam. O resto era um borrão de luzes e sons distorcidos, o cenário desfocado de sua tragédia pessoal que se desenrolava em tempo real. A distância diminuía. Metro a metro, o mototaxista a aproximava do epicentro de seu terremoto emocional. Thaís se inclinava para a frente, os olhos ardendo pelo vento e pela falta de piscar, tentando decifrar qualquer detalhe através do vidro traseiro. Foi então que, por uma fração de segundo, em um relance cruel e fugaz, ela viu. Não era uma imagem nítida, mas uma impressão, uma sombra que seu cérebro processou mais rápido que a visão. Uma silhueta no banco do passageiro. Uma silhueta inegavelmente feminina, delineada pela luz de um poste que passou como um flash. A forma de uma cabeça com cabelos longos. O contorno de um ombro
que não era o dela. Naquele instante, o tempo congelou. O ar que ela respirava se transformou em vidro moído, rasgando seus pulmões. A suspeita, a angústia, a intuição, tudo aquilo que a atormentava nos últimos minutos se solidificou em uma certeza brutal, uma verdade tão pesada que a esmagou. O chão não apenas sumiu debaixo dela, o universo inteiro se desintegrou, deixando-a em queda livre num vácuo de dor e fúria. O sangue, antes gelado pelo pânico, agora fervia em suas veias. Uma lava incandescente que subia do fundo de sua alma traída, queimando tudo em seu caminho. Não havia mais Thaís, a mulher que amava, que sorria, que sonhava. Havia apenas uma força da natureza, uma tempestade de sentimentos primais prestes a explodir. E ela explodiu. A voz que saiu de sua garganta não era a sua. Era um grito gutural, rasgado, a personificação de um coração se partindo. Para o carro, Paulo! Para esse carro, agora! O som cortou o ruído do trânsito, uma sirene de desespero que fez até mesmo o experiente mototaxista se sobressaltar. Era um grito que não pedia, mas ordenava. Um grito que carregava anos de amor e dedicação sendo profanados em um único momento. Ela não pensou nas consequências, nas pessoas ao redor, no perigo. Sua realidade se resumia a um único imperativo: a confrontação. Ela precisava olhar nos olhos dele, nos olhos dela, e fazer com que eles testemunhassem a dor que estavam causando. Dentro do Honda Civic azul, o grito de Thaís penetrou como uma bala. Paulo, que até então dirigia com a displicência de quem não tem nada a esconder, olhou pelo retrovisor. O que viu o fez gelar. A imagem de Thaís na garupa de uma moto, o rosto transfigurado pela raiva, os lábios abertos em um grito silencioso que ele podia quase ouvir novamente. O pânico o dominou. A adrenalina da culpa, a mais potente de todas, inundou seu sistema. Não havia como explicar, não havia como se justificar. Ele fora pego. A armadilha do destino, ou de sua própria estupidez, havia se fechado sobre ele. Sua primeira e única reação não foi a de enfrentar, mas a de fugir. O pé afundou no acelerador, o motor do carro rugiu em protesto e o veículo disparou para a frente, tentando desesperadamente se livrar da imagem assombrosa de seu próprio fracasso que o perseguia. A aceleração brusca foi uma confissão. Para Thaís, foi como se ele tivesse gritado de volta: "Sim, é verdade, e você não vai me alcançar." A fuga dele era o selo final em sua sentença de traição. O mototaxista, pego no fogo cruzado daquele drama, reduziu a velocidade instintivamente. Ele olhou para Thaís pelo retrovisor, o rosto uma máscara de preocupação e hesitação. "Moça, eu não posso me meter nisso. Isso é confusão demais. Isso vai dar problema para mim, para a senhora." Suas palavras eram razoáveis, prudentes, mas a razão havia abandonado Thaís há muito tempo. Ela se virou para ele, os olhos injetados, as lágrimas finalmente rompendo as barreiras e escorrendo pelo rosto, misturando-se ao suor e à poeira. A voz dela saiu embargada, um sopro de desespero e súplica que teria comovido a mais dura das pedras. "Pelo amor de Deus, eu te pago o dobro, o triplo. Eu te dou o que o senhor quiser, mas não deixa ele escapar." Cada palavra era um pedaço de sua alma sendo exposto. "Eu preciso pegar ele no flagra. Eu não aguento mais. Não aguento mais ser feita de idiota. Por favor, moço, por favor." A transformação no rosto dela foi o que o convenceu. A fúria havia dado lugar a uma vulnerabilidade crua, a dor de uma mulher no limite de suas forças. Ele viu em seus olhos não apenas a raiva da traição, mas a agonia de uma dúvida que a consumia viva. Ele, um homem simples, pai de 2 filhas, imaginou por um segundo uma delas naquela situação. Seu coração se apertou. Ele suspirou, um som de resignação, como quem aceita um chamado do destino. Ele não era mais um mero condutor.
Era o cavaleiro de uma rainha destronada em busca de sua justiça. Sem dizer uma palavra, ele inclinou o corpo para a frente, o gesto de um piloto profissional, e torceu o acelerador com decisão. O motor da moto respondeu com um ronco poderoso, e eles foram lançados para a frente, a perseguição agora elevada a um novo patamar de perigo e intensidade. O vento açoitava o rosto de Thaís com uma força brutal, tentando arrancar as lágrimas de seus olhos, mas ela mal sentia. Nada a impediria de alcançar a verdade. A dor física era insignificante perto da ferida que sangrava em seu peito. O carro de Paulo zigue-zagueava entre os outros veículos, uma dança desesperada de fuga, mas a moto, ágil e implacável, seguia cada movimento, colada em sua sombra, a materialização de uma consciência culpada da qual ele não conseguiria escapar. A caçada estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas começando. A perseguição se transformou em uma dança febril com a morte, um balé de metal e desespero sob as luzes amareladas de Salvador. O carro de Paulo cortava o trânsito como um animal ferido, selvagem e imprevisível. A moto, pilotada com uma maestria nascida da necessidade, seguia-o como uma sombra vingativa, recusando-se a ser despistada. Para Thaís, o mundo havia se tornado um borrão de alta velocidade. O vento não era mais uma carícia, mas um agressor, que lhe roubava o fôlego e tentava cegá-la com suas próprias lágrimas. Cada fibra de seu corpo estava tensionada, um fio de alta voltagem prestes a romper. Ela não sentia medo do perigo físico, da queda, do acidente. O único terror que a dominava era o de perder aquele carro de vista, o de permitir que Paulo e sua cúmplice anônima desaparecessem na noite, rindo de sua dor. Então, como um ato de intervenção divina ou uma cruel ironia do acaso, uma luz vermelha brilhou à frente, intensa, imperativa. O semáforo fechou. Por um instante, que pareceu se estender por uma eternidade, o destino pareceu tomar o partido de Thaís, oferecendo-lhe em uma bandeja de prata a oportunidade que ela tanto almejava. Os carros à frente frearam, e Paulo, encurralado pela muralha de metal que se formou, não teve outra escolha a não ser parar. O carro ficou imobilizado a poucos metros de distância, bem na frente da moto. Uma armadilha perfeita. O coração de Thaís deu um salto tão violento que ela sentiu o gosto metálico do sangue na boca. Era agora. A cortina estava prestes a subir para o ato final. A adrenalina, que já corria em doses cavalares por seu sistema, atingiu o ápice, transformando-se em um combustível puro e volátil. Não havia mais pensamento racional, apenas instinto. A dor, a raiva, a humilhação, a sensação de ser traída e descartada, tudo isso se fundiu em um único impulso avassalador. Ainda montada na garupa da moto, que mal havia parado de tremer, Thaís levou as mãos à cabeça. Seus dedos, ágeis e movidos por uma fúria cega, encontraram a trava do capacete. Com um clique seco, ela o soltou, arrancou-o da cabeça em um gesto brusco, libertando seus cabelos que dançaram no ar como serpentes negras. O capacete, antes um símbolo de proteção, transformou-se em sua mão em uma arma, a extensão de sua alma partida. Em um movimento explosivo, um arco de pura catarse, ela o arremessou. O capacete voou pelo ar, um projétil escuro contra as luzes da cidade, girando em câmera lenta por um segundo eterno antes de encontrar seu alvo. Crash! O som não foi apenas um barulho. Foi uma fratura no tecido da realidade. O vidro traseiro do carro de Paulo não trincou. Ele se desintegrou. Explodiu em uma chuva de centenas, milhares de pequenos diamantes de vidro temperado, que brilharam por um instante sob a luz do poste antes de caírem sobre o banco e o asfalto. O eco da destruição reverberou pela rua, um grito de vidro que silenciou as buzinas e as conversas. Pedestres na calçada se viraram bruscamente.
os rostos uma mistura de susto e curiosidade mórbida. Outros motoristas olharam incrédulos para a cena que parecia saída de um filme de ação. Dentro do carro, o caos se instalou. A mulher cuja silhueta assombrara Thaís reagiu com o pânico de um animal flagrado. Com um movimento rápido e desesperado, ela se abaixou, o corpo se contorcendo para se esconder abaixo da linha dos vidros, como se a invisibilidade pudesse apagar sua presença e sua culpa. Paulo, por sua vez, foi tomado por um pânico cego e absoluto. A realidade de sua situação o atingiu com a força de um soco. Sua namorada, em um acesso de fúria, acabara de destruir seu carro no meio de um cruzamento movimentado. O sinal ainda estava vermelho, um olho rubro e julgador, mas ele não pensou duas vezes. O instinto de fuga sobrepujou qualquer resquício de bom senso. Ele engatou a marcha com violência, o carro tremeu, e com o pneu cantando no asfalto ele disparou, atravessando o cruzamento em alta velocidade, ignorando a luz, os outros carros, o perigo. Desapareceu na escuridão da próxima rua, deixando para trás um rastro de vidro e um escândalo em pleno andamento. Thaís gritava, um som contínuo de dor e frustração. Mas sua voz era uma nota frágil, engolida pelo ronco do motor de Paulo em fuga e pelo burburinho assustado que se formava ao redor. Ele escapara, de novo. O mototaxista, que observara a cena com olhos arregalados, virou-se para ela. Sua preocupação inicial havia se transformado em alarme genuíno. Ele viu o rosto dela, as lágrimas ardendo, a expressão de fúria desamparada e notou a ausência do equipamento de segurança. Ele suspirou fundo, o som de quem se vê em uma situação muito pior do que imaginava. Minha senhora, isso tá perigoso demais. A senhora tá sem capacete agora. E olhe, com todo respeito, esse capacete foi caro. A menção ao valor material do objeto pareceu um insulto à magnitude da dor dela. Thaís o encarou, os olhos suplicantes, a voz rouca pela emoção. Não para, por favor! Ele não vai me enganar de novo! Insistiu ela, a determinação reacendendo das cinzas de sua frustração. Eu pago outro capacete para você. Eu pago o que for. Mas vamos atrás dele. Ela não lhe deu tempo para responder. Apontou na direção que o carro havia tomado, seu braço tremendo, mas seu comando absoluto. O mototaxista olhou para a mulher desprotegida e desesperada na sua garupa, olhou para a rua onde o caos se instalara e tomou sua decisão. Aquele drama já era seu também. Com um último suspiro de resignação, ele acelerou mais uma vez, mergulhando na noite atrás do fugitivo, ambos agora cúmplices em uma caçada que se tornava mais perigosa e sem volta a cada segundo. A noite de Salvador, antes um pano de fundo indiferente, agora parecia cúmplice daquela caçada insana. A moto, com seu motor roncando como um animal selvagem, devorava o asfalto, impulsionada pela promessa de um pagamento generoso e talvez por um senso de justiça distorcido que o mototaxista agora compartilhava. Thaís na garupa era a própria imagem da fúria encarnada. Sem a proteção do capacete, o vento açoitava seu rosto com violência, mas ela não recuava. Cada lufada de ar era como um tapa, um lembrete da humilhação que a impulsionava para a frente. Seus cabelos voavam descontroladamente, um estandarte de sua guerra pessoal. Seus olhos, fixos na traseira do Honda Civic, que agora ostentava um buraco negro e irregular, onde antes havia um vidro, ardiam com uma mistura de lágrimas e ódio. Paulo dirigia como um homem possuído pelo demônio do pânico. A destruição de seu carro, a cena pública, a certeza de ter sido descoberto da forma mais escandalosa possível, tudo isso o transformara de um traidor dissimulado em um fugitivo desesperado. Ele fazia curvas bruscas, entrava em ruas desconhecidas. Seu único objetivo era despistar a moto que se agarrava à sua traseira como uma maldição.
Ele não conhecia bem aquela parte da cidade, um labirinto de ruas estreitas e mal iluminadas, e era essa ignorância que selaria seu próximo erro. Em uma tentativa de cortar caminho, de encontrar um atalho para a liberdade, ele virou o volante com força e entrou em uma via que parecia mais escura e mais apertada que as outras. Por alguns segundos, ele acelerou, acreditando ter finalmente encontrado uma rota de fuga. Mas a rua se estreitava cada vez mais, ladeada por muros altos e casas silenciosas. E então ele viu, no final da via, um muro de concreto intransponível, adornado com pichações e o aviso silencioso de seu erro fatal. Uma placa de rua sem saída, enferrujada, quase invisível na penumbra, zombava dele. Ele estava preso, encurralado. Para Thaís, aquele momento foi como se o céu se abrisse. Quando a moto entrou na mesma rua e as luzes do farol iluminaram o beco sem saída, revelando o carro de Paulo parado bruscamente diante do muro, um grito de triunfo e alívio quase escapou de seus lábios. O coração dela, que batia em um ritmo de pânico, agora disparava com a certeza da vitória. Era o fim da linha. Não havia mais para onde fugir. A verdade, finalmente, seria dita cara a cara. Era a chance que ela esperava, o confronto que o destino lhe devia. Antes mesmo que a moto parasse completamente, a impaciência e a fúria a consumiram. Ela não podia esperar mais um segundo. Saltou da garupa em movimento, um gesto impensado e perigoso. Seus pés tocaram o chão, mas seu corpo, impulsionado pela velocidade e pela emoção, não acompanhou a fúria de sua mente. O asfalto daquela rua esquecida era irregular, cheio de buracos e remendos. Seu tornozelo virou. O equilíbrio a abandonou no momento mais crucial. Com um baque surdo, ela caiu. A queda foi brutal e humilhante. Seus joelhos se chocaram contra o chão duro, a dor aguda subindo por suas pernas. Instintivamente, ela estendeu as mãos para se proteger e as palmas foram esfoladas pelo asfalto áspero, a pele se rasgando em um ardor imediato. A poeira da rua sujou sua roupa, manchando o tecido com a cor da derrota. Por um instante, ela ficou ali, de quatro, ofegante, a dor física se misturando de forma cruel à humilhação avassaladora de ter caído aos pés de seu traidor. Era como se o próprio chão a estivesse punindo por sua audácia, por ousar exigir a verdade. Enquanto Thaís lutava para se reerguer, o ar sibilando para dentro de seus pulmões, Paulo viu sua oportunidade. O pânico que o paralisara se transformou em uma ação fria e calculista. Ele não desceu do carro para ajudá-la. Não perguntou se ela estava bem. Seu único pensamento era escapar. Com uma brutalidade chocante, ele engatou a marcha a ré. O motor gritou e o carro deu um solavanco para trás, os pneus cantando, levantando poeira e pequenos detritos. Ele manobrou com uma velocidade desesperada, girando o volante com fúria, o carro quase raspando nos muros. A intenção era clara: criar uma barreira, impedir que Thaís, que agora se levantava cambaleante, se aproximasse da porta do passageiro, onde a amante continuava agachada, uma presença covarde e invisível. Thaís, de pé, mas instável, deu um passo à frente, o braço estendido, a boca aberta para gritar o nome dele, para exigir que ele a encarasse. Mas era tarde demais. Com um giro brusco final, Paulo alinhou o carro na direção da saída da rua. Ele não olhou para ela. Não houve um último olhar, um gesto de remorso, nada. Ele apenas pisou fundo no acelerador. O carro disparou para fora da rua sem saída, passando a centímetros dela, o vento do deslocamento balançando suas roupas. Em segundos, ele virou a esquina e desapareceu, deixando para trás apenas o eco do motor, o cheiro de pneu queimado e um silêncio profundo e esmagador. Thaís ficou parada no meio da rua escura, o corpo arranhado, a roupa suja, a alma em frangalhos.
A adrenalina que a sustentara se dissipou, deixando um vazio gelado em seu lugar. A força que a impulsionara se esvaiu, e suas pernas tremeram, ameaçando ceder. Ela olhou para a esquina por onde ele desaparecera, e a realidade a atingiu com a força de um soco no estômago. Ele escapara, e pior do que isso, ele a deixara caída no chão. Ele a vira cair e usara sua vulnerabilidade para fugir. A traição do corpo se somava agora à traição da alma, uma camada de crueldade que ela jamais imaginara ser possível. O mototaxista, que assistira a tudo com uma expressão de impotência, desligou a moto e correu até ela. O silêncio da rua era agora preenchido apenas pela respiração ofegante de Thaís. Ele a alcançou e, com uma delicadeza que contrastava com a brutalidade da cena anterior, tocou seu ombro. "Moça!" Ele começou, a voz carregada de uma compaixão genuína. Ele a ajudou a se sentar no meio-fio, sob a luz fraca de um poste solitário. Tirou um pequeno lenço do bolso e, sem jeito, ofereceu a ela para limpar o sangue que começava a brotar dos arranhões em suas mãos. "Moça, vamos para casa. Isso não vale a sua saúde. Ele não vale a senhora caída no chão desse jeito." As palavras dele, simples e sinceras, romperam a última barreira de Thaís. O choro veio. Não um choro de raiva, mas um soluço profundo que vinha do fundo de seu ser, um lamento pela perda não apenas de um amor, mas de si mesma. Ela chorou pela humilhação, pela dor física, pela vergonha de ter se exposto daquela maneira, por ter lutado tanto para, no fim, ser deixada para trás como lixo. Sem forças para contestar, para pedir mais uma perseguição inútil, ela apenas assentiu. O mototaxista a ajudou a se levantar e a subir novamente na moto. A viagem de volta foi um borrão de silêncio e dor. O vento agora parecia frio, e cada luz da cidade era uma testemunha de sua derrota. Ao chegar à porta de seu prédio, ela desceu da moto como um autômato. Abriu a bolsa, as mãos tremendo, e tirou o dinheiro. Ela não contou. Pegou todas as notas que tinha e estendeu para o homem que fora seu cúmplice e sua única testemunha. Era muito mais do que o triplo do valor da corrida e certamente cobriria o custo de um capacete novo, talvez 2. Era o pagamento por sua lealdade, por sua compaixão, um gesto final para encerrar aquele capítulo terrível. Ele tentou recusar o excesso, mas ela insistiu com um olhar que não permitia a argumentação. Ela entrou no prédio sem olhar para trás, subiu pelo elevador, vendo seu reflexo desgrenhado no espelho, e ao entrar em seu apartamento, o silêncio a acolheu como um sudário. O lar que antes era um refúgio, agora era um mausoléu, cheio de fantasmas de um amor que se revelara uma mentira. Ela se arrastou até o sofá e desabou, o corpo dolorido, o coração destroçado e a alma esmagada por um peso que parecia impossível de suportar. A vergonha de ter lutado e perdido. Os dias que se seguiram àquela noite fatídica não foram medidos pelo calendário, mas pela profundidade do silêncio. O apartamento de Thaís, antes um santuário de amor e cumplicidade, transformou-se em uma câmara de eco para sua dor. Cada canto guardava uma memória que agora a apunhalava. O porta-retrato na estante com o sorriso falso de Paulo, a caneca de café que ele usava todas as manhãs, o lado vazio da cama que parecia um abismo gelado. O mundo exterior, com seu sol implacável e sua agitação incessante, parecia uma afronta à paralisia que a dominava. Ela se movia como um fantasma dentro de sua própria casa. O corpo dolorido pelos arranhões da queda, mas a alma ferida por um golpe muito mais profundo. Uma primeira fase foi a da negação furiosa. Ela não podia aceitar o silêncio dele, não depois de tudo. A imagem de Paulo acelerando o carro, deixando a caída no asfalto, era uma ferida aberta que pulsava em sua mente. Ela precisava de uma explosão, de um confronto, de uma catarse que a perseguição não lhe dera.
Pegou o celular, as mãos ainda trêmulas, e discou o número dele. 1, 2, 3 vezes. A chamada ecoava no vazio e caía na caixa postal, a voz eletrônica e impessoal sendo um insulto à sua urgência. A cada tentativa não respondida, a fúria crescia, uma maré negra que ameaçava afogá-la. Ela não queria explicações, queria gritar, queria jogar na cara dele cada promessa quebrada, cada mentira sussurrada, cada pedaço de seu coração que ele havia esmagado sob os pneus de seu carro em fuga. Passou para as mensagens. As primeiras eram um dilúvio de acusações, parágrafos inteiros digitados com a fúria cega de quem foi traído. Covarde! Você me deixou caída no chão! Quem era ela, Paulo? As palavras eram balas disparadas contra um muro de indiferença. As 2 marcas azuis de confirmação de leitura apareciam, mas nenhuma resposta vinha. Era uma nova forma de tortura, a tortura digital do século XXI. Ele estava lendo, ele estava vendo seu desespero, sua raiva, e escolhia conscientemente ignorá-la. A cada hora que passava, a ausência de resposta dele era um ato de violência passiva, uma declaração de que ela não valia sequer o esforço de uma mentira digitada. Ele não estava apenas a ignorando, estava tentando ativamente apagá-la de sua existência, como se a noite da perseguição, e por extensão todo o relacionamento deles, nunca tivesse acontecido. Depois de dias imersa nesse ciclo de fúria e frustração, algo começou a mudar. O fogo da raiva, sem o combustível de uma resposta, começou a se extinguir, deixando para trás as cinzas frias da exaustão. O corpo dela começou a se curar antes de sua alma. Os arranhões nas mãos e joelhos formaram cascas, sinais visíveis de um processo de cicatrização. E lentamente, dolorosamente, sua mente começou a fazer o mesmo. O silêncio de Paulo, que antes era uma tortura, começou a se transformar em uma resposta. A mais clara e honesta que ele poderia lhe dar. Era a resposta de um homem que não se importava, de um covarde que não tinha a decência de enfrentar as consequências de seus atos. Foi então, no fundo desse poço de desolação, que a mensagem dele chegou. Um pequeno balão de texto que apareceu na tela do celular, quase inofensivo. O coração de Thaís deu um salto, uma última e tola faísca de esperança. Talvez um pedido de desculpas, um sinal de remorso. Ela abriu a mensagem, e as palavras que leu foram mais cruéis do que qualquer silêncio. Você está vendo coisa onde não tem. Era só uma amiga. Eu não parei, porque sabia que você é explosiva, não queria escândalo no meio da rua. Thaís leu a mensagem 1, 2, 3 vezes. Cada palavra era uma gota de veneno. Ele não estava apenas mentindo, estava tentando reescrever a realidade. Estava usando a própria reação dela, a sua traição, como justificativa para sua covardia. Ele a chamava de explosiva, pintando-a como a louca, a descontrolada e a si mesmo como a vítima que só queria evitar um escândalo. Era gaslighting em sua forma mais pura e perversa. Ele queria que ela duvidasse de seus próprios olhos, de sua própria dor, da imagem indelével de uma mulher se escondendo em seu carro e do som do vidro se estilhaçando. Mas algo inesperado aconteceu. Em vez de desmoronar, Thaís sentiu uma clareza gelada e cortante. Aquela mensagem não a quebrou. Pelo contrário, foi a peça final do quebra-cabeça, a confirmação que ela precisava. Aquele não era o Paulo que ela amava, ou talvez o Paulo que ela amava nunca tivesse existido. Aquele era um estranho, um manipulador frio e calculista. A dor não desapareceu, mas a confusão sim. A dúvida se dissipou, substituída por uma certeza granítica. Ela não era louca, ela não era explosiva, ela era uma mulher que havia sido traída e humilhada. E sua reação fora a de alguém com o coração em frangalhos.
A mensagem dele não a enfraqueceu. Libertou-a. Naquele momento, Thaís decidiu que não derramaria mais uma lágrima por aquele homem. Ele não merecia sua fúria, não merecia sua dor, e certamente não merecia seu amor. Ela havia se fortalecido não apesar da dor, mas por causa dela. Decidiu seguir em frente. Enquanto Thaís travava sua batalha interna, o mundo exterior começava a se mover a seu favor. Itapuã, o bairro onde a perseguição atingira seu clímax, não era como o resto de Salvador. Era uma comunidade unida, quase uma cidade pequena dentro da metrópole, onde as notícias, boas ou más, corriam mais rápido que o vento. A cena de uma mulher arremessando um capacete contra um carro em fuga não era algo que passaria despercebido. As rádios cipó, as redes de fofoca e informação que conectavam as vizinhanças já estavam a todo vapor. O telefone de Thaís começou a tocar, mas não era Paulo. Eram vozes conhecidas, amigas de longa data, vizinhas, conhecidas da praia. Pessoas que tinham visto a cena ou que ouviram de quem viu. A primeira ligação foi de Dona Cida, dona da padaria da esquina. Minha filha, soube o que aconteceu. Não ligue para esse traste. Você é uma menina de ouro. Não merece um homem que te faz passar por uma vergonha dessas. Depois, foi a vez de um amigo de infância que vira o carro de Paulo passar em alta velocidade. Thaís, esquece esse Paulo. Ele não presta. Já vi ele rodando aqui com outras mulheres. Não foi a primeira vez. Você não merece isso. Ele sempre teve essa fama. A gente só não te contava para não te magoar. Cada ligação, cada mensagem de apoio, era um bálsamo na alma ferida de Thaís. As palavras daquelas pessoas, a voz da rua, formaram uma rede de segurança ao seu redor. Elas não a julgaram por sua reação explosiva, elas a validaram. Confirmaram que sua intuição estava certa, que sua dor era legítima. As histórias sobre as outras mulheres, as outras mentiras de Paulo, não a machucaram mais. Pelo contrário, reforçaram o que ela já sabia no fundo de sua alma. O problema nunca fora ela. O problema era ele. Com a dignidade que ainda lhe restava, agora fortalecida por aquela inesperada onda de solidariedade, Thaís tomou sua decisão final. Ela não responderia à mensagem dele. Não haveria mais gritos, nem brigas, nem súplicas. Ela apagou o número dele, bloqueou-o em todas as redes sociais e começou o doloroso, mas necessário, processo de expurgar sua presença de sua vida. Colocou as fotos, os presentes, as memórias em uma caixa. Não para queimar em um ato de raiva, mas para guardar em um canto escuro do armário, como um artefato de um passado que ela estava determinada a superar. Ela decidiu colocar um ponto final, não por ele, mas por ela. Não queria mais olhar para a cara dele, nem mesmo em uma fotografia. A batalha havia terminado, e embora seu coração estivesse coberto de cicatrizes, ela havia finalmente vencido a guerra. O tempo, esse curandeiro implacável e paciente, começou a tecer sua tapeçaria sobre as feridas de Thaís. As primeiras semanas foram um borrão de dias cinzentos, mesmo sob o sol radiante de Salvador. A dor ainda estava lá, uma companheira constante, mas já não era a presença avassaladora que a sufocava. Era mais como uma dor fantasma, a lembrança de um membro que fora amputado. Aos poucos, com o apoio inabalável de suas amigas e a validação da voz da rua, Thaís começou a se reencontrar. Ela limpou não apenas o apartamento de qualquer vestígio de Paulo, mas também a própria alma. A raiva deu lugar a uma melancolia serena, e a melancolia, por sua vez, começou a ceder espaço para a semente da redescoberta. Ela voltou a fazer as pequenas coisas que amava e que havia esquecido. Caminhar no calçadão de Itapuã ao amanhecer, sentindo a maresia no rosto. Passar horas em uma livraria, perdida entre mundos de papel. Voltou a pintar.
uma paixão antiga que a rotina do relacionamento havia deixado em segundo plano. As primeiras pinceladas foram hesitantes, mas logo as cores vibrantes começaram a fluir, preenchendo as telas em branco com a mesma força com que ela preenchia os espaços vazios de sua vida. Cada quadro era um passo, cada cor uma emoção processada. Ela não estava apenas se curando, estava se reconstruindo, tijolo por tijolo, em uma versão de si mesma que não dependia da aprovação ou da presença de ninguém. Era uma Thaís mais introspectiva, mais forte, com um olhar que carregava a sabedoria de quem atravessou o inferno e voltou. Foi em uma noite de sábado, meses depois daquela perseguição fatídica, que suas amigas finalmente a convenceram a sair. Chega de se esconder, Thaís. A vida está lá fora. O samba está chamando, disse Carla, sua amiga mais animada. A ideia de se misturar a uma multidão ainda a deixava apreensiva, mas ela sentiu que era a hora. Era mais um passo. Foram a um barzinho charmoso em Stella Maris, um lugar conhecido por sua roda de samba contagiante e sua atmosfera descontraída. O ar estava elétrico, vibrando com o som do pandeiro, do cavaco e das risadas. Thaís, a princípio tímida, logo se deixou levar pela energia. Pediu uma caipirinha, sentiu o ritmo entrar em seu corpo e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Um sorriso genuíno que vinha de dentro, iluminando seu rosto. Ela estava no meio de uma conversa animada, rindo de uma piada, quando uma sensação estranha a percorreu. Um arrepio, um alerta silencioso de seu instinto agora afiado. Ela ergueu os olhos e varreu o ambiente. E então, ela a viu. Do outro lado do bar, perto do balcão, estava Ohana. Thaís não precisou de confirmação. O rosto que ela só vira em fotos marcadas nas redes sociais de amigos em comum era inconfundível. Era a mulher cuja silhueta no carro de Paulo havia despedaçado seu mundo. Todo mundo em seu círculo social sabia quem era a amante de Paulo. O segredo dele era uma farsa mal contada. Por um instante, o coração de Thaís gelou. O som do samba pareceu distante, o riso das pessoas se tornou um zumbido e o chão pareceu oscilar sob seus pés. A memória daquela noite, a perseguição, o vidro quebrado, a queda humilhante, voltou com a força de um soco. Mas a Thaís que estava ali, naquela noite de samba, não era a mesma mulher que chorara caída no asfalto. A onda de pânico que subiu foi recebida não por desespero, mas por uma muralha de força recém-construída. Sua expressão, que por um segundo vacilou, tornou-se firme, serena, quase impenetrável. No mesmo instante, como se conectadas por um fio invisível do destino, Ohana também ergueu o olhar. Os olhos das duas se cruzaram em meio à multidão. O olhar de Ohana era uma mistura de surpresa, medo e uma ponta de arrogância desafiadora. O de Thaís era pura e calma observação. Não havia ódio, não havia fúria. Havia apenas a clareza de quem vê a situação de cima, com a distância que o tempo e a cura proporcionam. Naquele breve segundo de contato visual, Thaís não viu uma rival. Viu uma mulher que em breve provavelmente estaria em seu lugar, presa no mesmo ciclo de mentiras e manipulação. Suas amigas, percebendo a mudança em sua postura, seguiram seu olhar e entenderam na hora. Thaís, vamos embora, sussurrou uma delas, pronta para protegê-la. Mas Thaís fez um gesto suave com a mão. Não, esperem aqui, eu preciso fazer isso. Com uma calma que surpreendeu a si mesma, Thaís começou a caminhar. Cada passo em direção a Ohana era firme, deliberado. Ela não atravessou a multidão com raiva, mas com a elegância de quem está no controle de seu próprio território. As pessoas abriam caminho, talvez sentindo a tensão silenciosa que emanava dela. Ao se aproximar, viu de relance, em um canto mais escuro do bar, a figura de Paulo.
Ele a viu Ohana e viu a colisão que estava prestes a acontecer, e fiel à sua natureza, ele se encolheu. Permaneceu à distância, paralisado pela covardia, incapaz de intervir, de proteger sua conquista ou de enfrentar seu passado. Thaís parou a um passo de Ohana. O samba continuava ao fundo, uma trilha sonora surreal para aquele confronto silencioso. Ela a encarou, não de cima para baixo, mas olho no olho, como iguais. E então, com a voz firme, sem um pingo de tremor, carregada não de ódio, mas de uma ironia cortante e quase piedosa, ela disse: "Você está achando que ganhou na loteria alguma coisa, não é?" Ohana ficou em silêncio, a arrogância em seu rosto se desfazendo, substituída por uma apreensão visível. Ela engoliu em seco. Thaís deu um sorriso mínimo, quase imperceptível, e continuou, a voz baixa, mas audível apenas para as duas. "Aproveite esse alecrim dourado enquanto dura, porque ele vai fazer com você o mesmo que fez comigo. O prêmio que você ganhou tem prazo de validade." Ela não esperou por uma resposta. Não havia nada que Ohana pudesse dizer que importasse. Aquele momento não era sobre Ohana, nem sobre Paulo. Era sobre ela. Era seu ato final de libertação. Thaís virou-se de cabeça erguida, sem remorso, sem olhar para trás uma única vez. A sensação não foi de vingança, mas de paz, de um ciclo finalmente fechado. Ela caminhou de volta para suas amigas, que a olhavam com uma mistura de admiração e alívio. "Acabou", disse Thaís, e um peso que ela nem sabia que ainda carregava se dissolveu. Mas a noite ainda guardava uma surpresa. Enquanto elas se preparavam para ir a outro lugar, um homem que estava sentado perto da roda de samba, e que Thaís notara de relance por seu sorriso gentil, aproximou-se. Era o mototaxista, mais arrumado, sem o uniforme, mas inconfundível. Seus olhos se encontraram, e ele sorriu. "Moça, Thaís, não é? Eu nunca esqueci aquela noite." Thaís ficou sem palavras por um momento, depois sorriu de volta. "E eu nunca esqueci a sua ajuda. Me desculpe de novo pelo capacete." "Que nada!" Ele riu. "Com o que você me pagou, comprei 3 capacetes novos e ainda levei minhas filhas para passear. Eu só queria dizer que fico feliz em te ver bem. De verdade. Você parece em paz." Aquelas palavras, vindas da única testemunha de seu ponto mais baixo, significaram mais do que ele jamais poderia imaginar. Era a confirmação externa de sua transformação interna. Eles conversaram por alguns minutos, uma conversa leve e genuína. Ele se chamava Jonas. Era um homem bom, trabalhador, que fazia bicos de mototáxi para complementar a renda. Aquele encontro inesperado, um aceno do destino, pareceu selar a noite com uma nota de esperança e humanidade. Thaís e suas amigas seguiram para outro bar, e a noite continuou, agora mais leve, mais feliz. Ela dançou, riu e celebrou não uma vitória sobre Paulo ou Ohana, mas uma vitória sobre si mesma. Ela havia enfrentado seus demônios e saído do outro lado, não ilesa, mas inteira, mais forte, mais sábia. Ela estava finalmente livre. Livre da prisão de um amor que a diminuía, livre da sombra da traição, livre para escrever o próximo capítulo de sua vida, com suas próprias cores, em suas próprias telas, dona de seu próprio final feliz. E você, de qual cidade está assistindo essa história? Deixa aqui nos comentários, vou adorar saber. Não esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. E se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.